Vamos orar mais uma vez? Pai, carecemos do Teu Espírito Santo neste momento para nós entendermos a Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, obedecermos a Ti. Nos ajude a isso, por favor, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada nesta manhã. Que tudo façamos para a Tua honra e Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Por gentileza, Malaquias capítulo 3, vamos continuar a exposição, o livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 12. Malaquias 3, de 6 a 12. Diz assim o texto sagrado: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Adore ao Senhor com a sua contribuição financeira. Amada igreja, nós estamos aqui no quinto debate, como nós temos acompanhado, esse é o quinto debate entre Deus e o seu povo e é o penúltimo debate. Eu gostaria de rever com vocês os 4 debates anteriores, onde Deus afirma algo, o povo questiona Deus e então Deus responde provando a culpa do povo. Vamos lá, acompanhe aí, o primeiro debate. Capítulo 1, está projetado aí, vamos ler todos juntos, por favor, toda a igreja lendo o que está projetado na NAA. Capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Segundo debate, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos lá? O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Terceiro debate, capítulo 2, versículo 13 e 14. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. E o quarto debate, capítulo 2, versículo 17, o último versículo do 2 e o primeiro do 3. Vamos lá? Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou
Onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Muito bem, agora estamos no quinto debate entre Deus e seu povo, e veja o que nós encontramos aqui no início do quinto debate. O povo questionou, o povo debochou, o povo agiu com hipocrisia, com frieza, estava entregando ofertas de adoração ao Senhor de qualquer jeito, o animal dilacerado, o animal defeituoso, o que sobrava, e o Senhor estava repreendendo, disciplinando o seu povo, e o povo dizia que não era bem assim. O quê? Como assim? Nós não estamos fazendo isso ou aquilo? Então, Deus agora, ele vai virar a mesa. Deus agora, ele vai fulminar, ele vai destruir com o seu povo, ele vai triturar os seus adoradores, não vai? Olha só o que Deus faz com os seus escolhidos diante dos questionamentos, diante da teimosia do povo, versículo 6, o que diz? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ah, não é possível. Diante de tudo isso que o povo fez contra o Senhor fala que não vai destruir esse povo. Não pode. Veja que Deus, nesse versículo 6, ele está mostrando algumas coisas com relação a Ele mesmo. Primeira, Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, vocês não são. Porque eu, o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o Rei, vocês são súditos, eu sou o sustentador de vocês, eu cuido da vida de vocês e de todas as coisas. Deus é o Senhor, ponto. Segunda coisa, Deus não muda, Ele revela que Ele não muda. Deus está dizendo para você e para mim, e disse para o povo: eu não tenho planos secundários com vocês, eu não tenho mudanças de estratégia no meio do percurso, eu não tenho afeição alterada por vocês, eu não amanheço bicudo com vocês, eu não mudo. A minha relação com vocês não é baseada numa mudança de rota por conta das circunstâncias. O que eu decidi em relação a vocês permanece inalterado. E, portanto, Deus diz: eu não mudo, eu sou o Senhor e eu não mudo. Terceira coisa que Deus fala dele mesmo: porque Deus não muda, porque Ele não muda, Ele não consome, Ele não destrói o seu povo. Vocês, filhos de Jacó, povo com o qual eu firmei a minha aliança perpétua, vocês não são consumidos por mim, porque eu não mudo, apesar da inconstância de vocês. Eu não mudo, eu não pego vocês de surpresa, no sentido assim de você pensar: meu Deus, o Senhor mudou, era de um jeito, agora é de outro. Não, Deus não muda. Mas preste atenção numa coisa. Aqui no versículo 6, Deus revela algo interessante. O que Deus revela a respeito do que o povo merecia? No versículo 6 você vai encontrar o que o povo merecia, e Deus revela: vocês mereciam o quê? Ser destruídos. Vocês mereciam ser destruídos. Ah, merecia. Mas que povo teimoso, né, gente? Difícil de lidar, né? Ah, que nação complicada. O povo de Israel lá de trás era tão difícil, né? O povo do Senhor daquela época era complicado, dava tanto trabalho para Deus. E nós? O mesmo povo de lá é o povo daqui. O mesmo povo de lá, o mesmo coração que estava lá, está aqui. Em termos de méritos, queridos, aquele povo deveria ser destruído? A resposta é: sim, eles mereciam ser destruídos. Aqueles adoradores mereciam ser abandonados? E a resposta é: sim, eles mereciam ser abandonados. Aqueles adoradores do Senhor tinham um motivo para que a aliança fosse desfeita por causa deles? A resposta é: sim. Mas por que nada disso acontece? Porque Deus não muda. Apesar da infidelidade
dos adoradores do Senhor, Ele permanece fiel e imutável. Com isso, não é que Deus deixa como está, joga a sujeira para debaixo do tapete, vamos seguir a vida, todo mundo vai vivendo em pecado, sejam infiéis mesmo, não tem problema, está tudo bem. Não, não é isso. Porque Deus não muda, Ele não desiste dos seus adoradores, Ele disciplina você e a mim. Porque Ele não muda, a aliança não é desfeita, Ele disciplina você e a mim para nós permanecermos no caminho com Ele. Ele leva os seus adoradores a se arrependerem dos seus pecados, a voltarem para Ele mesmo por meio da vara da disciplina. E esta afirmação da parte de Deus é fundamental para a gente entender que a base da aliança e do nosso relacionamento com Deus é inquebrável, imutável. Veja, a nossa relação com Deus não é baseada no mérito humano. Deus não se relaciona com você, Deus não te salvou e se relaciona com você porque você merece. Porque se fosse por mérito humano, nós já vimos, ninguém merecia ser salvo e continuar sendo salvo, ninguém merecia. A aliança do Senhor também, o relacionamento com Deus também não é baseada na intensidade da nossa devoção, porque tem dia que nós estamos bem devotos, tem dia que nós não estamos tão bem devotos assim. A base da aliança e do nosso relacionamento com Deus também não é baseada na maturidade da nossa fé, porque a maturidade da nossa fé diante do Senhor é tão pequena. O Senhor não se impressiona com o tempo de caminhada, o Senhor não se impressiona com aquilo que a gente faz para Ele. Deus não se impressiona porque nós somos diferenciados. Deus não se relaciona com você e comigo porque nós temos uma capacidade fenomenal de manter esta aliança, ou porque nós somos agradáveis a Deus, ou porque nós fizemos coisas certas, ou porque nós temos práticas morais até que boas e constantes. Não é por causa disso que Deus mantém a aliança e o seu relacionamento conosco. Deus se relaciona conosco porque Ele decidiu se relacionar conosco. Ele não muda na decisão de manter a aliança e de se relacionar conosco a cada instante. Como nós vimos no capítulo 1, Deus nos escolheu porque Ele nos amou. E por que Ele nos escolheu e nos amou? A resposta é, porque Ele decidiu escolher e amar. Ponto. E o amor do Senhor é constante e imutável. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei. O que é um amor eterno? É um amor para sempre. Deus não muda. Portanto, a segurança da nossa salvação está em nós? A resposta é não. A base, a segurança e a certeza da nossa salvação está fixa e bem firme em Deus. Não por causa de nós, mas porque Deus não muda. Se nós não somos consumidos pela ira do Senhor, se nós não somos abandonados pelo Senhor, é porque o Senhor não muda. Eu trouxe uma frase do Dr. Pastor Steve Lawson. Essa frase apresenta uma palavra consoladora para nós sobre a imutabilidade de Deus. Preste atenção aí. O pastor Steve Lawson diz assim: este é um grande ponto de ancoragem para a nossa fé. Eu estou mudando, diz ele. Você está mudando. As circunstâncias estão mudando, mas Deus é imutável e à medida que colocamos nossa fé e confiança nele, Ele fornece estabilidade para as nossas vidas. Nós somos inconstantes, mas no Senhor nós somos constantes. Há estabilidade nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu peço a você, criança, repita comigo. Criança que me ouve nesta manhã. Vamos lá? Repitam comigo. O meu Deus não muda. De novo, bem alto, bem forte. O meu Deus não muda. Amém.
O meu Deus não muda. A criança vai tendo essa convicção no coração de que Deus não muda. O papai e a mamãe às vezes mudam. O papai e a mamãe às vezes frustram. O papai e a mamãe às vezes decepcionam. Tem hora que o papai promete descer para ir para a quadra, para brincar. Tem dia que o papai fala, ó, quando eu chegar do serviço eu vou descer para ir para a quadra para brincar com vocês. Aí chega depois do serviço, almoça, fala, e aí pai, vamos para a quadra? Não vai dar, filha, eu falei que eu ia, mas não vai dar, eu tenho outras coisas para fazer, ou eu não quero, minha vontade mudou. Mas Deus não muda. Deus não muda. Tendo isso em mente, considerando que Deus não muda, e que Ele é quem realiza o processo de santificação, de transformação dos seus adoradores, e que Deus ele não é frouxo, Deus ele vai confrontar mais um pecado aqui da nação de Israel, do seu povo. Porque Deus não muda, não quer dizer que Ele é frouxo, que Ele é um velho gagá que está sentado numa cadeira de balanço e fala, deixa as coisas acontecerem, tudo bem. Não, Deus, Ele santifica o seu povo. Ele não muda, mas Ele santifica o seu povo. E Ele vai tratar um pecado aqui, mais um pecado do seu povo, da nação de Israel. Versículo 7, então, vamos lá. Desde os dias de vossos pais, ou seja, desde gerações anteriores, em outras palavras, o que Malaquias está dizendo? Há muito tempo que vocês estão insistindo nessa situação de desobediência, de frieza espiritual, desde os dias dos seus antepassados, e essa profecia fez com que o povo se olhasse para trás, passasse um filme na cabeça deles e pensasse assim, nossa, é verdade, há muito tempo nós estamos desobedecendo ao Senhor. E há quanto tempo? Muito tempo. O povo saiu, você se lembra que o povo saiu sob a liderança de Moisés? Passaram-se 3 décadas? Não. Passaram-se 3 anos? Não. Passaram-se 3 meses? Não. Passaram-se 3 dias de uma libertação miraculosa. E o povo começou a reclamar do Senhor. Isso vem um coração desobediente, e Deus repreende o seu povo. Isso fica muito bem claro quando você lê Juízes, que vem, o povo desobedece, Deus levanta um juiz temente a Ele, que através da liderança desse juiz, Deus disciplina o seu povo, o povo se arrepende, volta para o Senhor e fala, nós vamos obedecer ao Senhor. De repente o povo abandona o Senhor, desobedece, vem uma nação ímpia, ataca a nação de Israel, Deus levanta um juiz temente a Ele, repreende o povo, defende o povo, liberta o povo do ataque das nações estrangeiras, o povo se volta ao Senhor, se arrepende, fala, nós vamos seguir o Senhor. Daqui a pouco passa mais um tempo, o povo desobedece. Isso vem de lá para cá. Por isso que Malaquias diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tanto é verdade que a nação de Israel ela foi levada de castigo por 70 anos. Aqui é aproximadamente 100 anos depois deles terem voltado do cativeiro, de 70 anos de opressão na Babilônia. Que paciência de Deus, né? Que paciência de Deus com o seu povo. Como Deus é paciente. Ele não é frouxo, mas Ele é paciente. O povo permanece teimoso e Deus continua amando, disciplinando e por misericórdia conduzindo o povo ao arrependimento. Tanto que Ele, na sequência do versículo 7, o que está escrito aí? Tornai-vos para mim. Na NAA, você lê, voltem para mim. Este verbo tornar, ou o verbo voltar, ele é muito interessante. Ele foi colocado aqui por Malaquias de forma significativa. O povo ele tinha voltado do cativeiro lá da Babilônia. O povo já estava na sua própria terra. Eles já tinham reconstruído os muros de Jerusalém. Eles já tinham, de certa forma, reconstruído a cidade. Eles já tinham reconstruído o templo do Senhor. Eles tinham voltado para onde? Para a terra. Geograficamente falando, fisicamente falando, eles tinham voltado. Contudo, eles não tinham voltado para o Senhor em seus corações. Eles tinham voltado para a terra, mas não tinham voltado para o Senhor. Por isso o Senhor fala, voltem agora para mim. Voltem para mim. Eles não tinham voltado para o Senhor. Eles estavam frios com Deus. Eles estavam distantes de Deus. Então o Senhor exorta, voltem para mim, e eu me tornarei, ou eu voltarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou continuar abençoando vocês, se vocês voltarem, se arrependerem dos seus pecados, me obedecerem.
E qual foi a resposta do povo no final do versículo 7? Vamos voltar para o Senhor? Não. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Voltar para o Senhor? Por que, Deus? O que nós fizemos de errado agora? Aí o Senhor vai mostrar para eles mais um pecado, fazendo uma pergunta. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? O Senhor vai começar esse debate com o povo para apontar, para mostrar mais um pecado da nação de Israel. E aí o Senhor pergunta para o povo, roubará o homem a Deus? E a resposta é, não. Não tem como roubar a Deus. Tudo é de Deus. Seja na posse de quem tiver qualquer coisa, tudo é de Deus. Esse era o entendimento de Davi, quando ele fez aquela oração em 1 Crônicas, capítulo 29. O povo tinha trazido ofertas maravilhosas, em abundância, para o reinado de Davi. E Davi fez uma oração agradecendo ao Senhor no seguinte sentido: Senhor, nós recebemos das tuas mãos, Senhor, e das tuas próprias mãos nós te devolvemos, porque tudo é do Senhor. Tudo é teu, Senhor. Mas Deus vai responder aqui, em Malaquias, que o povo conseguiu essa façanha. Todavia, versículo 8, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A resposta do Senhor é, nos dízimos. Dízimo significa 10ª parte, ou 10%. 10% que o povo tinha que entregar por obrigação, mediante imposição legal. 10% da colheita, 10% dos cereais, 10% do rebanho, 10% dos frutos do negócio, 10% para Deus, nos dízimos e nas ofertas. Nas ofertas, Malaquias, ele faz o povo voltar um pouquinho à sua própria profecia, que o povo estava negligenciando as ofertas, lembra? Trazendo coxo, dilacerado, defeituoso, aquele que sobrava. Então o povo estava roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E o que Deus está denunciando aqui? A acusação de roubo não é estritamente em relação aos bens materiais e à retenção do dízimo. Não é exclusivamente com relação a isso que Deus está dizendo. Deus está indo além. Deus ele está tocando no cerne do problema. Deus está tocando na fonte do pecado. Deus ele está revelando o quê? O coração frio, hipócrita daqueles adoradores, e que estavam por conta disso sendo egoístas, avarentos. Eles estavam negligenciando o dízimo e as ofertas. O problema não era em si o dinheiro ou retenção daquilo que era para o Senhor por obrigação. O problema é muito mais profundo. O problema é o nosso coração, é o coração do povo, o coração que estava sendo egoísta, avarento, estava frio com Deus. Estava frio com Deus, não estava ofertando, não estava dando dízimo. E aqui já é uma aplicação para nós. As ofertas financeiras, queridos, são como que um termômetro para medir a temperatura da situação espiritual dos nossos corações como adoradores. Se o meu relacionamento com Deus está meia boca, uma das primeiras áreas que nós negligenciamos e que eu negligencio é com relação à contribuição financeira. Se eu não estou bem com Deus, uma das primeiras coisas que eu penso é, não vou ofertar, vou segurar, vou reter. Igual a história do menininho que recebeu 2 moedas da mãe. A mãe falou para ele assim, ó, essa moeda aqui é para você dar para a igreja, presta atenção, obedece a mamãe. E essa outra moeda aqui é para você comprar um picolé. Então, você vai para a igreja agora, leva a sua oferta e depois essa outra moeda é para você. O menininho foi correndo, indo para a igreja, de repente ele se distraiu, ele ficou pensando na própria vida, ele tropeçou e uma das moedas caiu da mão dele, foi rolando, caiu lá no bueiro, lá dentro. Aí ele olhou assim e falou, ixi, foi a moeda da igreja. Note que é no coração que as coisas acontecem. Se eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar no meu coração, isso vai refletir na minha oração, na leitura da palavra e a entrega das ofertas financeiras, da contribuição financeira.
A fonte da adoração hipócrita, fria, mecânica, e também da avareza, do roubo ao Senhor, aqui é o coração. Olha só a frase de Tozer. Dá uma olhada. O que Tozer ensina e explica a respeito disso? Próximo slide. Tozer explica o seguinte: quando Deus nos acusa de roubo, não é meramente uma questão de dinheiro, mas de confiança e de adoração do coração. Queridos, o problema maior é onde está o nosso coração. Quem disse isso? O nosso Senhor Jesus Cristo, Sermão do Monte. Ele foi enfático em dizer, capítulo 6 de Mateus, versículo 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde tiver aquilo que você dá maior valor, onde vai estar o seu coração? Lá. O problema é no coração. O nosso coração reflete como que nós lidamos com os bens materiais. Em teologia nós chamamos isso de mordomia cristã. E a consequência do coração não estar centrado em Deus, obediente a Deus, devoto a Deus, a consequência ou a colheita jamais será bênção. Jamais será coisa boa, vai ser coisa ruim. Isso é óbvio, isso é natural, a colheita é essa. E é o que Deus mostra aqui no versículo 9. Com maldição, versículo 9 lá de Malaquias 3, com maldição sois amaldiçoados. O que estava acontecendo? Porque o povo estava desobedecendo ao Senhor, sendo frio na adoração, sendo hipócrita, sendo avarento, retendo a contribuição financeira, não obedecendo à instituição ou à obrigatoriedade do dízimo. O que o povo estava fazendo? Desobedecendo, e por consequência, o que eles recebiam? Maldição. Com maldição vós sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E aí, Malaquias diz, uma generalização do pecado. Vós, a nação toda. A nação toda. Querido, entenda uma coisa. Uma vida amaldiçoada não é necessariamente uma vida com falta de bens materiais. Não é isso, não faça essa ligação, porque você vai estar errando feio. Uma vida amaldiçoada não é necessariamente uma vida de falta de bens materiais. Uma vida amaldiçoada é uma vida de ausência abençoadora daquele que é o Senhor de todas as coisas. Uma vida amaldiçoada é uma vida sem Deus ou uma vida distante de Deus, mesmo sendo milionário. Nós não podemos relacionar maldição com pobreza, não é isso. Uma vida amaldiçoada é uma vida sem Deus, uma vida distante de Deus. Se você tiver muitos bens, se você tiver fazendas, se você tiver uma vida financeira tranquilíssima para você, para os seus netos e bisnetos, mas se você não tiver Deus, estiver distante de Deus, você estará sofrendo maldição. Maldição. E Deus continua no versículo 10, e a ordem é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Essa foi a ordem. O que é a casa do tesouro? Casa do tesouro era um ambiente, era como se fosse um almoxarifado, um depósito lá no templo, onde os sacerdotes, os levitas guardavam os animais, guardavam os grãos, guardavam os frutos da terra, guardavam as moedas, tudo aquilo decorrente dos dízimos que eram entregues pelos israelitas para suprir os trabalhadores do templo. Quem eram os trabalhadores do templo? Os levitas. Os dízimos eram obrigatórios, estavam previstos na lei mosaica para o suprimento da casa do Senhor. Quem recebia suprimento? Os levitas, aqueles trabalhadores, suas famílias, e também isso era estendido para o suprimento dos órfãos e das viúvas. Agora nós podemos aplicar com relação à vida da igreja hoje. Para que contribuição financeira? Para quê? Para suprimento daqueles que se dedicam para o Senhor. No Novo Testamento o apóstolo Paulo ensina isso. São merecedores de dobrados honorários. O que são dobrados honorários? Ali são honras, é verdade, mas ali também diz respeito a suprimento material. Aqueles que presidem bem, aqueles que se afadigam no estudo, no ensino da
palavra. Por que contribuição financeira na igreja? Porque você está olhando para cima, tem uma luz ligada, e essa luz precisa ser paga. E antes da luz, tem famílias necessitadas, tem pessoas que precisam ser supridas. E a igreja do Senhor é um instrumento da parte de Deus para abençoar pessoas, aqui dentro e lá fora também. Para os diáconos manterem bonito aqui, os diáconos fizeram um mutirão semana passada, ontem continuaram. Para comprar uma lata de tinta precisa de dinheiro. Para nós ofertarmos para irmãos virem aqui pregar na nossa igreja, a igreja precisa de dinheiro. Irmãos que vêm aqui, eles não cobram para pregar. Mas nós, por gentileza e também queremos abençoar a vida do pregador, nós damos palma? Não, dinheiro. Para pagar um avião, no final do ano, se o senhor permitir, o pastor Wilson Porte estará aqui conosco em dezembro. A igreja precisa ter recursos financeiros para pagar o avião do irmão, o hotel para o irmão, uma estadia digna, refeição e uma oferta para o irmão. Precisa de dinheiro para que haja mantimento. Mantimento aonde? Na minha casa, versículo 10. E continuando no versículo 10 aí, esta parte, continuando no versículo 10, ela é facilmente mal interpretada. Você encontra por aí muitas escorregadas hermenêuticas, muitas escorregadas interpretativas com relação a esse final, essa parte do versículo 10. Veja, olha só que interessante. Leia aí, versículo 10. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse final do versículo 10 é uma promessa sim. É uma promessa da caixinha de promessa. Quem participou de igreja que tinha caixinha de promessa? Podia pegar lá, versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias. O Senhor vai abrir a janela do céu, o Senhor vai derramar sobre mim bênção sem medida, aleluia. É uma promessa. Mas por que esse verso ele é mal interpretado? Porque alguns usam intencionalmente, ou por erro de compreensão, ou por falta de estudo, esse versículo 10, ele é usado para fundamentar a teologia da prosperidade. Prove o Senhor. Põe o Senhor à prova. Testem o Senhor. Se você der dinheiro para a igreja, Deus vai abrir a janela do céu e Ele vai derramar dinheiro sobre a sua vida, e assim, dinheiro sem medida, um montão, como se fosse uma negociata, né? Como se fosse uma barganha com Deus, como se, por exemplo, o cofre do tio Patinhas estivesse lá no céu, aí você põe a moeda ali no gasofilácio, de repente, cai um monte de moeda do céu para você. Sem ser brincalhão, vamos para a nossa realidade. Tem gente que, ao dar oferta financeira na igreja, acha que amanhã vai cair um Pix na conta dele. Verdade, irmãos. Inesperadamente eles aguardam, ou melhor, eles esperam que sobrenaturalmente um Pix caia na conta deles, porque eles ofertaram no dia anterior na igreja. Isso é uma sinceridade de muitos. É sobre bênção em dinheiro que Deus está falando aqui nesse versículo? Não é isso que Deus está falando nesse versículo. Porque as suas contribuições financeiras, elas não fazem Deus reagir para te abençoar financeiramente. Por quê? Porque não é a sua contribuição financeira que faz Deus reagir e te abençoar em dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Qual que é o contexto? Deus não muda. Deus não reage. Deus não se obriga a te dar porque você deu primeiro. Não é isso. E não é sobre dinheiro aqui. A explicação no finalzinho do versículo 10 é a seguinte, presta atenção. Tenha um coração obediente, tenha um coração devoto, sem reserva ao Senhor, como um adorador sincero e generoso, inclusive nas suas contribuições financeiras. E as janelas do céu estarão abertas, ou seja,
O relacionamento de Deus com você estará aberto, estará sem interrupção, estará sem nada que possa atrapalhar o seu relacionamento com Ele. As janelas dos céus estarão abertas, ou seja, Deus fala: eu estarei relacionando com você livremente, porque nada impede o meu relacionamento com você e você para comigo. Por exemplo, o que impede o nosso relacionamento com Deus? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro impede, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Não vamos falar de dinheiro não, vamos falar de outra coisa. Maridos, o que impede o seu relacionamento com Deus? Você maltratar a sua esposa. Sabe por quê? Pedro escreveu isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Trate bem sua esposa, com dignidade, como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. As janelas dos céus estarão fechadas para você, marido, que não trata bem a sua esposa. É sobre isso que Deus está falando, não é sobre dinheiro, é sobre relacionamento. Mas Deus pode abençoar financeiramente? Claro que pode. Claro que pode. Mas se Ele determinou isso para a sua vida, Ele não muda. Não é porque você vai dar, Ele fala: Senhor, estou esperando, tá? Não é isso. Não é isso. A riqueza do Senhor abençoa. A riqueza que o Senhor dá, abençoa. O Senhor, Ele é generoso, Ele pode dar muito dinheiro para você e para mim. E ao dar dinheiro, muito dinheiro para você e para mim, nós também temos que pedir: Senhor, me dê sabedoria para cuidar, para ser mordomo correto desse recurso que o Senhor está me dando. Me ajuda, Senhor, porque eu me perco no meio dessas moedas. Me ajuda. Não é? Então é sobre isso, é sobre relacionamento. Isso é maravilhoso. Deus está dizendo para você e para mim: prove-me nisto, se eu não estarei caminhando com vocês, vivendo na intimidade com vocês, sustentando vocês, fortalecendo vocês, dando alegria a vocês. Igreja, qual é a bênção sem medida, qual é a bênção incalculável que nós mais precisamos e que Deus nos dá? Qual é a bênção que nós mais precisamos? É incalculável, é sem medida. Sabe qual? É Ele mesmo, em Cristo Jesus. Não há nada mais do que nós precisamos a não ser Deus em Cristo. Nos relacionarmos com o abençoador é a maior e melhor de todas as bênçãos. É sobre isso que esse versículo fala, versículo 10. Amém? Ficou claro? Eu sei que vocês são reformados e têm aversão à teologia da prosperidade. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente precisa sempre entender, para poder explicar para as pessoas às vezes que não entendem. E para o nosso coração também ser convencido: Pai, tem hora que eu penso que se eu der, o Senhor vai me dar, mas não é assim não, Senhor. Que eu esteja convicto que eu preciso do Senhor, preciso ofertar, preciso contribuir na igreja local onde eu estou, mas não como uma barganha, mas como uma forma de adoração, como nós vimos no título da mensagem. Versículo 11, por vossa causa, olha só, o povo então, voltando-se para o Senhor, porque Ele falou: voltem para mim que eu voltarei para vocês, se arrependam, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou abençoar vocês, eu vou voltar a me relacionar com vocês de forma livre, desimpedida, íntima. Então, diante disso, após o arrependimento, por vossa causa, Deus vai repreender. Eu repreenderei o devorador, versículo 11. E devorador aqui não é demônio. Devorador aqui não é Satanás. Devorador aqui é um gafanhoto. Se você ler Joel, capítulo 1, versículo 4, lá tem 4 tipos de gafanhoto. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. É gafanhoto, tá? Devorador. Então Deus vai repreender o devorador. O que é isso? Deus vai cuidar daquilo que Ele nos dá. Por nós. Que coisa bonita. Versículo 11, continuando: para que não vos consuma o fruto da terra. O Senhor cuida do seu salário, o Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida do seu carro. O Senhor sustenta você e a mim. Nada há de nos faltar. Não vai acabar o fruto da terra para aqueles que são do Senhor. Não vai faltar sustento, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Não vai faltar. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes. Felizes, ainda que sem riqueza, ainda que sem bens materiais, sem dinheiro? A resposta é sim.
É possível ser feliz mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter muito dinheiro, ou ser uma pessoa que tem poucos recursos financeiros? É possível. O apóstolo Paulo falou isso para nós, é possível. Aprendi a ser feliz. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sendo rico ou sendo pobre. As nações chamarão vocês felizes, mesmo não tendo muito dinheiro. Mas felizes por quê? Nós somos felizes independentemente de ter ou não ter. Felizes por nós sermos adoradores cuja vida agrada a Deus. Porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra que tem abundância, diz o Senhor dos Exércitos. Terra aqui, para nós, é a nossa vida. Alegria, ser feliz, ser terra deleitosa, ser terra com prazer nessa vida com o Senhor. E as nações verão isso, os ímpios verão isso, as pessoas verão isso. Isso acontece. Quando Deus abençoa e Ele dá um coração grato ao seu adorador, isso chama a atenção do ímpio. Sabe por quê? Quando você é um adorador que está aprendendo a amar o Senhor, a se desapegar das coisas deste mundo, a ser grato ao Senhor em toda e qualquer situação, o ímpio pergunta para você: como que você consegue ser feliz com esse país do jeito que está? Minha filha, ou minha tia, ou minha prima, como que você consegue ser feliz sendo pobre desse jeito, faltando as coisas? Como que você consegue ser feliz desse jeito? Aí você vai dizer: a minha alegria é o meu Senhor. Não é o que eu tenho, porque as coisas passam, mas a minha alegria, a terra deleitosa, o meu prazer, eu tenho prazer no meu Deus, tendo ou não tendo. O meu prazer é o meu Deus, por isso eu não reclamo para Deus, eu adoro a Deus, ainda que seja com pouco. Eu adoro a Deus, porque Ele é tudo que eu tenho. Tendo muito ou tendo pouco com relação aos bens materiais? É isso que o Malaquias encerra aqui, com a bênção do Senhor. Mas a bênção só vem depois de um arrependimento, quebrantamento de coração, de uma volta para Deus. E volta para Deus, nós temos que acertar as áreas da nossa vida. Relacionamento conjugal, como nós vimos. A nossa oferta, a nossa vida como adorador, como nós vimos, capítulo 2. Amando o Senhor, entendendo que o Senhor nos escolheu por amor. E também agora com relação às contribuições financeiras, com relação à nossa mordomia, como que nós estamos lidando com o dinheiro, com os bens materiais que Deus tem nos dado. Caminhando para o final, eu preciso esclarecer algumas coisas sobre dízimo. A palavra dízimo, ela apareceu a primeira vez no Antigo Testamento, quando Abrão, ele deu um dízimo ao sacerdote Melquisedeque, vocês se lembram dessa história? E ele deu voluntariamente, ali não foi por força de lei, foi antes da lei. Abraão é antes de Moisés. Então Abraão, ele deu 10% voluntário, 10% do despojo de uma batalha que ele tinha acabado de ganhar, ele deu para o sacerdote Melquisedeque. Depois o dízimo, ele foi regulamentado, e uma obrigação mencionada, regulamentada na lei de Moisés. O dízimo vigorou no Antigo Testamento, e havia um princípio nessa obrigatoriedade do dízimo no Antigo Testamento. Qual que era o princípio que Deus estabeleceu o dízimo, 10%? Qual que era o princípio? A proporcionalidade. Por quê? Quem tinha mais dava 10%, quem tinha menos dava 10%. E eu pergunto, quem dava mais ou quem dava menos? Ninguém. Todos davam de forma igual, proporcionalmente. Esse é o princípio que estava por trás do dízimo. Todos davam da mesma proporção. Todavia, após a morte de Cristo, nós chamamos da nova dispensação, o dízimo ele deixou de ser um dever legal ou obrigatório. Ele passou a ser uma referência, é algo referencial para a igreja. Você não encontra no Novo Testamento um mandamento, uma obrigação específica sobre o dízimo, os 10%. Você não vai encontrar uma obrigação. E eu apresento esse entendimento que nós seguimos aqui na ICCG, baseado no ensino, subindo nos ombros, de homens de Deus, teólogos confiáveis como Augusto Nicodemos, Leandro Lima e o Marcos Granconato. E eu trouxe algumas frases, ensinos desses irmãos para
vocês conferirem comigo, por favor. O dízimo não é uma lei para a igreja, o dízimo é considerado então um parâmetro, um referencial de contribuição financeira. Nicodemos ensina o seguinte: 10% ou dízimo é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento, faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Novo Testamento e pode ser adotado pela igreja não como lei, mas como referência. Como referência, ok? Adotado por quem? Por você. Por você. Dr. Leandro Lima, ele escreveu isso no seu livro Introdução às Doutrinas da Graça. Aliás, é o capítulo 15 que nós vamos estudar no próximo encontro do grupo de discipulado. Nós vamos ver sobre dízimos e ofertas. Capítulo 15. Está previsto o ensinamento aqui do pastor Leandro Lima sobre dízimos. Vamos lá. Podemos afirmar que o Novo Testamento não estabelece a obrigatoriedade do dízimo nos moldes de Levítico e Deuteronômio. Porém, podemos dizer que ele continua, ele quem? O dízimo continua sendo um excelente princípio de contribuição para a igreja. Princípio para você. Princípio de generosidade. É um referencial para você. Mas quanto que eu vou dar? Se você não se coloca diante do Senhor, eu quero ser generoso, Senhor. O 10% é um referencial para você adotar para você. Não é lei, mas é um referencial para você. Terceiro ensino, pastor Marcos Granconato, e aqui ele é muito claro. Pastor Marcos Granconato ensina isto. Depois da morte de Jesus, começou a nova aliança, que faz com que estejamos livres da lei. E o dízimo pertence ao sistema levítico. Vocês não vão achar nada sobre dízimos nas epístolas e nada sobre dízimos no livro de Atos. Sem ofertas, a igreja não se sustentaria. E essa era uma prática das igrejas antigas. Essa o quê? A prática da contribuição financeira, para suprir as necessidades dos ministros, para suprir as necessidades dos irmãos carentes. Isto era feito não como uma obrigação legal ou levítica, isto era feito espontaneamente, livremente. E isto deve acontecer no nosso meio. Agora ele traz para a atualidade. No nosso meio. Trazer suas ofertas não por imposição legal, mas como resultado da ação de Deus no coração dos irmãos, de modo que esta oferta seja uma oferta espontânea, alegre, generosa, dada de boa vontade, mas não por imposição da lei, como a profecia de Malaquias. Dispensa comentários, né? Dispensa maiores explicações quanto a isso, tá bom? Por isso que nós seguimos dessa forma. Não temos o dízimo como uma imposição legal, mas como uma referência para você, membro da igreja cristã em Campo Grande, para você ofertar, para você contribuir financeiramente. Próximo slide para nós encerrarmos. Então, a palavra do Senhor, ela estabelece princípios, vários princípios para a contribuição financeira, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo. Se você pegar lá 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, leia em casa, não vai dar tempo de nós lermos hoje. 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Paulo vai explicar sobre contribuição financeira, ensinar os coríntios a serem generosos, e você vai ali ver, destacar vários princípios para a contribuição financeira, capítulo 8 e capítulo 9. E eu trouxe 4 deles para nós. E esses princípios são mais abrangentes, eles são mais comprometedores do que o dízimo da lei mosaica. A generosidade é mais do que 10%. A generosidade é o nosso coração todo, ainda que você, por exemplo, não dê os 10%, mas você peça ao Senhor, me dê um coração generoso, desprendido das coisas deste mundo. A graça é muito mais comprometedora do que a lei, muito mais. Primeiro princípio, da generosidade. O que é generosidade? É nós não estarmos apegados ao dinheiro e aos bens materiais, nós estarmos lutando contra a avareza. A avareza é o amor pelo dinheiro e também lutando contra o medo do futuro. Porque o medo do futuro nos faz segurar, nos faz reter dinheiro para sermos previdentes. Tudo bem, isso é bom, mas tem que ter um limite. Você ter economia para você, no futuro, se eu ficar mais velho, eu vou precisar de uma economia, de uns bens e tal, ok.
Não é pecado nisso, desde que a sua confiança não esteja depositada nisso, desde que isso não atrapalhe a sua vida generosa, seja na igreja, seja na família, seja tudo. Tá? Generosidade, nós estarmos lutando contra a avareza e também contra o medo do futuro. E nós nos dispormos a contribuir com alegria. A generosidade é obra transformadora da graça de Deus em nossos corações e em nossos bolsos. Queridos, ninguém nasce generoso. A generosidade vem do Espírito Santo. Ninguém nasce generoso. Uma criança, se você pegar um pequenininho, uma criancinha pequena, se você der uma coisa na mão dela, aí você vai tenta tomar. Ela vai falar, aquilo lá, isso é meu. Isso é meu. Reparte com sua irmã, reparte com seu amiguinho. Não, é meu. Generosidade é obra transformadora do Espírito, da graça de Deus em nossos corações. Segundo princípio, voluntariedade. O que é voluntariedade? É a convicção de que é uma graça, é um privilégio contribuir financeiramente. Você é voluntário, você se dá ao Senhor e você declara, eu quero e eu vou contribuir. Ninguém me impede de fazer isso, ninguém me impele a fazer isso, ninguém me obriga a fazer isso. Eu voluntariamente vou, com alegria, generosamente. Terceiro princípio, proporcionalidade. O apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, cada um dê conforme o que ganhou. Isso é proporcionalidade, cada um contribua de acordo com o que recebeu de Deus. E Deus sabe fazer conta. Deus conhece quanto que a gente ganhou. Os que têm mais, ofertam mais em quantidade. E os que têm menos, ofertam menos em quantidade. Mas todos dão proporcionalmente a sua renda. Paulo ensina, a ponto de que aquele que tem menos não fique com menos ainda, e aquele que tem mais não fique com muito mais ainda. Proporcionalidade. Deus também pode nos levar a contribuir acima das nossas posses e com alegria. Quem fez isso? Os macedônios. O apóstolo fala, vocês são exemplo de generosidade e excederam a proporcionalidade. Eles deram mais do que eles podiam, mas com alegria. Com alegria. Bom? E o último princípio é a constância, ou a regularidade. Nós devemos organizar as nossas finanças, separar a nossa contribuição financeira para que a entrega seja regular, sistemática e habitual. Ofertar ao Senhor não é uma vez aqui, a outra só no semestre que vem, é só quando eu receber o imposto de renda no ano que vem, irmão. Esse ano está difícil. Não. Você recebe tudo, a renda, sua renda é mensal? Então destaque sua contribuição financeira mensalmente. Mensalmente. É um exemplo que eu estou dando, tá? Mas que seja regular, que seja constante. Por quê? Porque você precisa ser desprendido das coisas. E, vamos ser práticos, a igreja precisa de recursos mensalmente, regularmente. Regularmente. Tá bom? Se acontecer algo que comprometa suas finanças, reorganize a sua vida financeira, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bem. São 4 princípios, dentre tantos, tá? Que você, estudando lá o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, você vai ver. Tá bom? É um ensino que eu quis trazer para os irmãos a respeito da contribuição financeira. Vou concluir dizendo que o Evangelho, ele nos impulsiona a uma vida generosa e liberta do amor ao dinheiro. Por quê? Porque no Evangelho nós vemos Cristo dando o maior e mais sublime exemplo de oferta em favor dos seus. O Evangelho nos ensina claramente sobre a generosidade. Jesus Cristo, sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que nós fôssemos feitos ricos de bênçãos por sua graça. Se nós fomos enriquecidos por causa da humilhação voluntária e vicária de Cristo, Deus Todo-Poderoso, esse é um exemplo para nós. O Espírito Santo ele aponta para Jesus Cristo como o nosso maior e perfeito exemplo de generosidade. Diante disso, contribuir financeiramente na igreja faz parte da nossa adoração a Jesus Cristo. Esse contexto de Malaquias fala sobre adoração. Por que está falando sobre dinheiro? Porque oferta financeira, dízimo naquela época,
oferta. É o contexto, dentro do pacote de você como adorador. Você adora os seus recursos financeiros, sendo generoso. Que todos nós sejamos então adoradores fiéis ao nosso Senhor e generosos em nossas ofertas financeiras. Peço isso por mim e por você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem renda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, livra-nos do amor ao dinheiro, Senhor. Livra-nos do nosso coração enganoso, Senhor. O Senhor conhece tudo em nós e sobre nós. E eu peço por mim e por meus ouvintes, Senhor, que o Senhor ganhe os nossos corações. Que os nossos corações estejam depositados nas coisas do reino do Senhor. Onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, ladrões não roubam. Sejamos generosos, voluntários, que haja alegria nas contribuições financeiras para a igreja, Senhor, que haja regularidade, Senhor, mas tudo para a Tua honra e Tua glória, que não haja disputa entre nós, Senhor, que não haja fiscais entre nós sobre isso, Pai, por favor, mas que o nosso coração seja generoso e altruísta, pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso, no nome dele que oramos, amém.